Half-Life 2 é um dos melhores jogos de FPS em primeira pessoa, isso se ele não for o melhor da sua classe. O jogo conta a história de como a humanidade se rendeu aos ataques alienígenas da raça Combine, que invadem a Terra após os eventos do Half-Life 1, em que o laboratório Black Mesa fazia experimentos com portais alienígenas, e num desses experimentos deu tudo errado. Alienígenas de uma raça chamada Zen começam a invadir a Terra, e o protagonista precisa chegar até a superfície para pedir ajuda aos militares, que basicamente não estão ali para ajudar, mas para acabar com todas as provas de vida alienígena e matar todos os cientistas envolvidos com o experimento, o que inclui o protagonista Gordon Freeman. Porém, dado certo momento da história, a batalha contra os alienígenas está tão intensificada que os soldados simplesmente esquecem o Freeman. Eles literalmente abandonam o laboratório Black Mesa. Os cientistas do laboratório Black Mesa até tentam lançar um satélite para fechar a fenda dimensional, mas isso também acaba não dando certo. Isso porque há uma entidade alienígena mantendo a fenda dimensional aberta pelo outro lado, e o Freeman praticamente tem que ir até o mundo dos alienígenas para derrotar essa entidade. Assim que derrotamos o boss final do jogo, uma figura misteriosa se apresenta para o jogador, que é o G-Man, o personagem mais misterioso de toda a saga Half-Life. Até hoje ninguém da franquia sabe explicar quem esse cara é. Em resumo, ele diz que ele está impressionado com os esforços do Freeman, e que inclusive ele havia recomendado o trabalho do Freeman para os seus empregadores. Mas a questão é, que tipo de trabalho e que tipo de empregadores são esses? I have recommended your services to my employers, and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. A partir dessa cena, tudo que Freeman precisa fazer é entrar num portal para aceitar a proposta do G-Man, que é mantido pelo próprio G-Man numa espécie de dimensão de bolsa onde o tempo não se passa. Isso até os eventos do Half-Life 2, quando finalmente o G-Man desperta o Freeman do seu sono profundo. So, wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. 20 anos se passaram desde o primeiro jogo, e agora a humanidade vive sob um regime ditatorial estabelecido por uma raça chamada os Combines, que invadiram a Terra ainda durante os eventos do Half-Life 1. Então teve início uma guerra de 7 horas, em que a humanidade levou a pior para os Combines. E um desses plots é revelado que os Combines também haviam escravizado a raça Zen, ou seja, aqueles primeiros alienígenas nada mais eram do que apenas uma distração para enfraquecer a humanidade. Após escravizar a humanidade, os Combines escolhem um representante para a Terra, chamado Wallace Brim, que curiosamente também era o administrador do laboratório Black Mesa, o mesmo responsável pelos experimentos que trouxeram os alienígenas para a Terra. Detalhes mais assustadores do Half-Life 2. Além dos desenvolvedores terem usado um cadáver real como base para um dos corpos do game, existem muitos outros segredos escondidos dentro dessa franquia, como por exemplo áudios escondidos e invertidos. A exemplo disso existe um capítulo chamado Anti-Cidadão. Nesse momento da história do game, o Freeman lidera um grupo de rebeldes contra a ditadura dos Combines. No início desse capítulo, encontramos uma TV escondida nos escombros de um prédio. O G-Man então aparece na tela da TV, e uma versão distorcida da música Try It Down começa a tocar de fundo. Porém, o que realmente chama atenção nesse áudio é que nós podemos ouvir alguns murmúrios distantes, o que parece ser alguém tentando mandar uma mensagem para o jogador. Ao extrair e inverter esse áudio, nós ouvimos uma voz feminina dizer a seguinte mensagem: se você acha que as bizarrices acabaram por aí, aguenta um pouco que ainda tem mais. No jogo existem alguns inimigos que são esses zumbis que tem uma espécie de parasita na sua cabeça. Esse parasita é o Red Crab. Basicamente esse parasita pula na cabeça de um hospedeiro e abre uma cavidade no abdômen da vítima. Porém o fato mais assustador é que esse parasita mantém a sua vítima viva durante todo momento em que ele controla o seu corpo. Isso porque quando nós invertemos o áudio dos zumbis gritando, nós podemos ouvir eles pedindo ajuda ao jogador. Half-Life é um jogo de terror disfarçado de FPS, e eu posso provar. No primeiro jogo dessa franquia tem um capítulo chamado Nos Trilhos. Bem no início desse capítulo tem um trecho alagado. Assim que você chega nesse exato trecho, você começa a ouvir gritos estranhos. Acontece que esses gritos são de uma criatura que foi removida ainda na versão beta do Half-Life 1 e que não está mais presente dentro do jogo original. Porém, mesmo com a remoção dessa criatura do game, os seus gritos ainda estão dentro dos arquivos de áudio do jogo.
Como eu havia mencionado em um vídeo passado, os zumbis do Half-Life são conscientes, e se você inverter o som deles gritando, você vai ouvir eles pedindo ajuda ao jogador. Esse não é o único segredo sombrio que esse jogo esconde. No Half-Life 2 nós nunca encontramos crianças vivas. Isso porque após os Combiners instalarem sua ditadura na Terra, eles também instalaram um campo de supressão que impede as pessoas de terem crianças. Essa tecnologia serve justamente para manter o controle populacional, e não afeta apenas humanos, mas como algumas espécies de aliens também. Ainda no início do Half-Life 2 tem uma cena que nós encontramos um parquinho abandonado. Ao se aproximar do parquinho, o jogador começa a ouvir gritos de crianças. Vale lembrar que o G-Man está observando o jogador a todo momento, e ele mesmo deixa isso bem claro, dizendo que ele está mapeando cada passo do jogador. Ou seja, em toda a franquia de Half-Life você nunca está jogando sozinho, e talvez nesse exato momento tenha alguém te observando.